Ficamos muito felizes, enquanto jornal, de poder trazer esse bate-papo, conversar um pouco sobre os teus últimos meses de trabalho como presidente da MESNE e fazer esse balanço geral também como prefeito, enfim, todo esse trabalho que tu desenvolveu nos últimos anos. Eu gostaria de começar perguntando como foi encerrar esse ciclo, depois de tanto tempo na Prefeitura de Cotiporã e também depois de ter realizado um trabalho tão importante na MESNE. Como foi encerrar isso? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de a gente voltar a conversar e satisfação conversar contigo, Laura, e em teu nome a todos. E dizer que o encerramento de um ciclo, e a numerologia na minha vida também diz que é um encerramento de um ciclo e iniciativa de outro. Então, a gente acaba tendo que repensar algumas coisas. A gente vem num ritmo e aí, de um momento para o outro, ele precisa ser alterado. Tudo muda, praticamente tudo muda. Então, e no meu caso ainda, com uma questão particular aí, de uma questão de uma moléstia que me atacou forte, não é Covid, tá, é um tumor mesmo. Então, vieram uma série de coisas todas ao mesmo tempo. O encerramento da administração de Cotiporã bem tranquila, essa já havia programado dentro dos 4, depois mais 4 anos, então houve um encerramento dentro do previsto, digamos assim. Tive que me afastar uns dias, ali outubro, novembro, dezembro mesmo, mas tudo certo. Quanto à MESNE, aí já foi mais complicado, porque ficou difícil fazer um planejamento, uma organização, porque a cada semana, em função da pandemia, uma nova realidade a gente se deparava. Mesmo tendo lá atrás, eu que assumi em abril de 2020, e fazendo todo um trabalho de acompanhamento, de monitoramento, de orientação, e aí chegou novembro, dezembro, houve aquela mudança da nova cepa do vírus, e entramos janeiro bem, e quando foi fevereiro, março, as coisas todas mudaram. Então a gente procurou manter todas as pautas desse período e o encaminhamento para a sucessão, que aconteceu no dia 18 de março, numa reunião virtual, em que me sucedeu o prefeito de Farroupilha, o Fabiano Feltrin. Mas digamos assim, na sua essência, uma modificação bem significativa. Todo dia, aquelas coisas. No primeiro momento, assim que você termina, diz, puxa, que alívio, né? Porque é uma sobrecarga muito grande. E depois a gente volta a repensar algumas coisas e até brinquei esses dias com meus filhos, fazendo uma espécie de um momento sabático aí para a gente refletir sobre a vida, sobre o futuro, sobre algumas coisas. E isso também é importante, é salutar, é necessário na vida da gente. E associado a esse momento em que o mundo inteiro se debruça sobre esse desafio, esse inimigo invisível, e que ninguém sabe ainda como vencê-lo. Com certeza é um desafio, né? O senhor pegou os últimos anos da tua gestão em Cotiporã, o último ano específico, e assumir durante esse tempo a MESNE para enfrentar toda a pandemia e, aliado a ela, todos os desafios que vêm, com certeza é um desafio muito grande. E como o senhor avalia essas últimas ações, essas últimas atividades que foram realizadas ao longo desse período difícil? Falamos da prefeitura e da MESNE, junto, que os dois caminharam junto. Quanto à prefeitura, nós tínhamos programado, planejado uma série de eventos importantes, bacanas,
a própria inauguração da Casa da Cultura, e aí se sucedendo vários eventos, valorizando a cultura de Cotiporã, que não foi possível, vai ter um momento que isso será possível, inauguração de obras, outros eventos, o encerramento do Natal em Vêneto, este grande evento que uniu a população de Cotiporã e nos últimos até da região, um momento muito bonito, não foi possível ser realizado. Então ficou um sentimento assim, puxa, mas não deu para fazer tudo, mas a gente precisa se adequar no que é possível. Então, se fez essa transição desta forma, e ainda veio o período eleitoral, complicado, eu reputo que foi um equívoco fazer a eleição neste período, e nós estamos pagando um preço muito caro, nós contribuímos para isso, ninguém da grande mídia fala disso, mas se defendeu que não se fizesse naquele momento, e os prefeitos foram acusados de legislar em causa própria para se beneficiar. Hoje se vê que os prefeitos estavam certos, só que não se fala nada, foi o Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, então não se questiona, mas houve essa dificuldade que atrapalhou muito, sim, e mesmo assim se conseguiu superar esse período, e da MESNE a gente conseguiu fazer uma reunião presencial em Veranópolis no mês de janeiro, com uma grande participação, a única durante um ano, a única que se conseguiu realizar no município de Veranópolis, onde que se fez uma avaliação da atual situação, caminhos que se deveriam tomar e principalmente ações dos municípios sobre essa questão do enfrentamento da pandemia, sobre o tratamento imediato, e isso desencadeou em meados de março, o lançamento da campanha Tratamento Imediato a Favor da Vida, que é uma política pública de saúde com o objetivo de amenizar, digamos, os impactos do coronavírus no agravamento das doenças das pessoas. Este foi o objetivo, então ele foi lançado, foi bastante divulgado, eu acredito que já esteja gerando bons frutos, que a população ficou também mais inteirada disso, esclarecida, digamos assim, informada da importância de procurar o tratamento imediatamente aos primeiros sintomas e buscar esse tratamento, não ficar em casa e acabar contaminando outras pessoas, além da questão de se fazer digamos assim, um cerco sobre a clandestinidade de encontros, eventos, que esse sim prejudica, e também se trabalhou muito durante todo esse tempo, paralelamente, na questão economia, saúde, que as duas caminham juntas, uma depende da outra, digamos assim, e priorizando o tratamento das pessoas, mas também permitindo que a atividade econômica, minimamente, ela conseguisse permanecer respirando, viva. E aí que entrou num período de destaque, digamos assim, do trabalho da AMESNE, que é uma entidade que tem 55 anos e que era uma entidade quase que pro forma, e ela não tinha muita ação perante a sua comunidade. E nos últimos meses, todo mundo ficava aguardando, a AMESNE vai entrar com recurso, o que a AMESNE vai fazer, o que a AMESNE pensa, de que forma vai se posicionar com o governo do Estado. Então, a AMESNE, nesse ponto, ela acabou sendo protagonista e exemplo, sem falsa modéstia, para outras associações regionais que também vieram na mesma esteira e nos acompanharam nessa caminhada de aperfeiçoar o modelo de distanciamento controlado e o modelo de cogestão lá foi, sim, um movimento da AMESNE,
muitos prefeitos editaram decretos, e na época foi batizada de bandeira vinha, e houve aí uma reação do governo do Estado, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, outros municípios, achando que era uma aberração, e depois se amadureceu e se chegou ao modelo de cogestão, que é dar um pouco de autonomia àqueles que estão lá na ponta, que são os prefeitos, para eles poderem realizar, mesmo que de forma mínima, estreita, uma política pública voltada ao combate da pandemia e também legislar sobre o funcionamento da atividade econômica. Então, esse foi um dos grandes avanços, das grandes conquistas da AMESN e, por consequência, todo o Estado acabou ganhando. Porque se nós tivéssemos permanecido naquela política lá atrás, e que agora, de certa forma, ela volta a ser colocada, eu não sei como é que nós estaríamos na situação, todo mundo, e muito pior do que é o que o nosso sentimento. Nós acreditamos que ajudamos o governo do Estado e ajudamos o Estado como um todo, todas as pessoas nesta melhoria. Houve aqueles que entenderam que a mesa não devia fazer isso, que devia fechar tudo, mas olha a responsabilidade, estando à frente de uma entidade aí que congrega na área da saúde 49 municípios, 1.200.000 habitantes, a cidade de Caxias, enfim, como se posicionar, como tomar uma decisão. Isto exigiu muita reflexão, muito estudo, pesquisa, noites não dormidas, mas eu acredito, e se tivesse que fazer uma avaliação nesse aspecto, ela seria muito positiva. O senhor comentou de algumas ações e alguns posicionamentos da AMESN, especialmente sobre essa campanha em relação ao tratamento imediato e a questão da economia e da saúde andarem juntas. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o Fabiano Feltrin, que é o atual presidente, foi eleito, assumiu o cargo agora, e muitos desses posicionamentos também se mantiveram no discurso dele, o que chamou bastante a nossa atenção, porque a gente percebe que a AMESN tem uma continuidade de posicionamento, então mantém bastante as ideias e defende os mesmos princípios em prol de todos os municípios que ela representa. Analisando isso, como o senhor acredita que a AMESN vai continuar defendendo isso? Como vai ser a próxima diretoria? Quais são as expectativas? E de que forma a população também pode perceber essa continuidade no trabalho e no discurso? Napoleon Hill, que eu leio muito, ele diz que por trás de cada adversidade tem uma oportunidade. Então, tem oportunidades. Uma oportunidade que se abriu foi a união das entidades, porque a AMESN é dos prefeitos, tem o SIC Serra, que é dos empresários, tem a universidade, tem Cored, tem várias entidades na região, e cada um fazendo sua fala individual e defendendo suas bandeiras, quando as bandeiras da nossa região, da Serra, elas são comuns. Então, esse trabalho que foi feito foi um trabalho de, primeiro, que é minha característica, até pela minha formação, eu sou economista e tenho especialização em administração financeira, então os números, os dados, as informações, a gente trabalhou muito através do comitê técnico, a busca e o estudo desses dados. Aí, com essas informações, ficou mais claro passar para os prefeitos, para as entidades, enfim, o que nós estávamos vivendo e quais os possíveis caminhos. E nesse esforço todo, por exemplo, nós tínhamos 150 leitos de UTI na região, hoje nós temos 379, mais de 150%, mais que dobrou o número de leitos de UTI, aí participou toda a sociedade, a comunidade, enfim, iniciativa privada, universidade, hospitais, tudo isso. Então, ela foi amadurecendo, foi
uma construção. E como foi uma construção, todos se sentem partícipe dessa conquista. Por isso que hoje muda o presidente e as políticas, os encaminhamentos dados, eles continuam, a não ser que a realidade muda, e, claro, a necessidade de adequação. Mas vem nessa sequência firme, digamos assim, e de uma forma clara e convicta, porque os prefeitos precisam estar convencidos de que estão certos. E a partir disso, eles se agregam e hoje, naturalmente, o novo presidente até pode ter, que não é o caso, uma opinião particular diferente, mas ele representa todos esses 49 municípios na questão da saúde e da MES especificamente, os 36 da nossa região. Então, o presidente, ele representa os seus representados, digamos assim, desculpa a redundância, que são os prefeitos. Então, eu vejo que dessa forma ficou bem tranquilo, claro, e deve seguir com aperfeiçoamentos, com adequações, e, nesse sentido, e a população pode esperar, não podemos perder esta conquista aí, pode esperar muitos avanços na região da Serra, tendo em vista que bandeiras importantes, que parece que ficaram no segundo plano, não pelo trabalho, que é a questão da 470, a duplicação, ligação asfáltica até Lagoa Vermelha, a questão do aeroporto da Serra, do Porto de Torres, que tem a ver com toda a região da Serra, a duplicação viária, que é o grande gargalo, aí, principalmente São Vendelino, Carlos Barbosa, Bento, Farroupilha, Caxias, esta região, e futuramente a própria Rota do Sol. Então, são gargalos que eles seguram o desenvolvimento da região. E, em função disso, até algumas empresas abrindo filiais em outros locais, outros estados, pelo custo que isso tem. Então, são bandeiras, a Universidade Federal para a Serra também, são todas bandeiras que, trabalhando dessa forma mais uníssona, mais unida, nós avançaremos e a Serra passará a ser olhada, digamos assim, com outros olhos. Porque quando vai uma pessoa lá pedir para o governador, é aquela pessoa ou uma entidade. Agora, quando forem várias entidades em composição clara, aí nós teremos um olhar diferente daqueles entes federados, no caso o Estado e o governo federal, que podem, sim, contribuir e ajudar esses entes a promoverem o desenvolvimento, ou promoverem não, é dar as condições. O poder público, ele não pode atrapalhar, ele tem que dar as condições para que a iniciativa privada, para que as regiões, assim, elas se desenvolvam. Era justamente essa uma das próximas perguntas que eu ia te fazer. A gente sabe que a pandemia acabou complicando bastante o desenvolvimento de outras atividades e muitas coisas acabaram ficando em segundo plano. E eu gostaria que tu fizesse um balanço geral, fugindo um pouco desse tema da pandemia. Claro, a gente sabe que é um pouco difícil porque acabou restringindo bastante as ações da instituição, mas quais foram os principais desafios para contornar a pandemia e continuar dando trabalho a todos esses projetos que tu comentou dentro da tua administração? De forma geral, um balanço desse ano de diretoria da Amesne, quais são as ações que ficaram de resultado depois desse ano? Digamos assim, a gente teve que se reinventar. Por exemplo, esse negócio de ir a Brasília, que eu tenho até um bom trânsito, com vários senadores, deputados, nos ministérios, ele ficou inviabilizado. Entretanto, nós articulamos, principalmente com o senador Heinz e o deputado Santini, que agora é secretário de Turismo, assumiu recentemente, foram, assim, além de outros, muitos outros que auxiliaram, mas grandes baluartes, assim, no sentido de avançarmos nessas questões. E um grande avanço que houve
nesse período em que eu fui presidente, foi o aeroporto de Caxias, que é o aeroporto da região. Ele vai acontecer, ele teve muitos avanços, muitas questões que estavam trincadas e sem solução, aí, sim, com a participação do senador, que foi muito importante. Tive reuniões presenciais no Ministério também. Esse é um grande avanço. O aeroporto da Serra, de Vila Oliva. E o que andou bastante também no nosso período foi o porto de Arroio do Sal, que era para ser o porto de Torres, e que vai diminuir muito o custo importação e exportação da nossa região de produtos. Então, ali se avançou bastante. Se avançou também nos estudos para a duplicação da ligação entre São Vendelino, Bento Gonçalves e Bento Gonçalves, Farroupilha, e Farroupilha, São Vendelino, esse triângulo. Se avançou bastante, tem estudos aí que avançaram, foi no nosso período. A questão da universidade, essa não avançou muito, tem um posto avançado em Farroupilha, e o atual prefeito, o presidente, vai dar sequência nesse trabalho. Uma outra conquista importante, aí sim, com o deputado Santini, foi o asfaltamento de, acho que, sei lá, quantas décadas aguardadas entre até Lagoa Vermelha, ali Nova Prata, segue adiante Nova Prata, Lagoa Vermelha, que já tem recursos. Então esses foram avanços bem importantes. Se trabalhou muito também na questão da reforma tributária nacional, em que ela está agora sendo revista, porque os municípios produtores seriam prejudicados na redistribuição dos recursos. Então se trabalhou muito forte em cima disso. E também a questão agora da mudança da distribuição do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. Há poucos dias tivemos reuniões ali, inclusive na minha última, da MESD, apresentando um estudo para cada município, quanto teria de possíveis perdas, para que se fique atento. Então, esse trabalho técnico e de suporte que a gente fez foi bem importante. E eu acredito que seria nessas pautas esses avanços, e o maior de todos, porque ele é o corolário, digamos assim, de outros que virão, é a conseguir unir as entidades no trabalho, no foco, na busca de objetivos de toda a região, coisa que nunca tinha existido. Então isso foi um grande avanço, porque ela é imaterial, mas ela se torna material na medida em que, tipo, o aeroporto de Caxias se torna material pela união de forças de toda a nossa região. Tem uma questão ainda que falta unir mais, não há um acordo muito grande sobre o Hospital Geral de Caxias do Sul, que é um outro tema importante, e que os municípios precisam serem melhor convencidos da importância de alocar recursos direto para o Hospital Geral para atender toda a região, uma vez que eles não se sentem contemplados conforme deveriam ser. Então, são questões que são bem discutidas, debatidas, né? Não é tudo flores e tudo, então, mas sempre buscando a verdade, o esclarecimento, a transparência, a franqueza, e isso eu procurei manter em todas as reuniões. Manter e dizer o que eu achava que tinha que ser, o que a gente imaginava. Eu acredito que mesmo alguns, no momento, até não gostarem muito, mas que foi uma maneira e que gerou uma confiança, digamos assim. E da pandemia fica esse legado, esse trabalho e essas conquistas aí nos municípios que adotaram o tratamento imediato, ou lá em agosto o tratamento precoce, e que tem estudos que mostram que houve sim, digamos assim, uma redução em comparação com os demais no número de agravados de UTI e de óbitos também.
Se o senhor tivesse que deixar um recado falando sobre o legado que fica para a Amesne e também para a população que a Amesne atende e representa, a comunidade, depois desse período de tanto trabalho e turbulência, o que o senhor diria? Eu diria que os prefeitos, e isso eu já disse em reunião presencial, essa de Veranópolis que eu falei, que tenham a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito e de se comunicar com a população francamente daquilo que pensa. E a população também dialogar com seus administradores municipais, que a soma das individualidades vai gerar o todo, participar, discutir, cobrar, sim, dos administradores públicos e muita transparência. Transparência, franqueza, verdade, que ao longo do tempo ela prevalecerá e traz resultados magníficos. Eu falo por experiência própria do meu trabalho ao longo da vida, que isso é o que fica depois que você deixar o seu cargo, que ele é transitório, seja de prefeito, presidente da Amesne, seja lá o que for. Nós estamos no cargo de prefeito, estamos no cargo de presidente, ele passa, e qual o legado que a gente deixa? Isso é o mais importante na vida do ser humano e principalmente do ente público, que ele tem justamente sua missão de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, de olhar essa oportunidade que a população lhe dá e fazer aquilo que precisa ser feito. Não se preocupe com o partido, com aquele que vai ficar desgostoso, não tem que olhar o todo e a partir disso tomar as decisões e se comunicar com a sua população o que deve ser feito. Esta é a minha, digamos assim, palavra para aqueles que não estou dando conselho para ninguém aqui, já que você me perguntou, da forma que eu penso, da forma que eu ajo, e para mim deu certo. Então, possivelmente dará certo para outros também. Bacana, com certeza esse é um legado muito importante. E a última pergunta que eu gostaria de te fazer é justamente por ter essa relação próxima à comunidade, as pessoas ficam muito ansiosas e curiosas para saber quais são os próximos passos da caminhada política do prefeito Bereda. Por onde andarás o prefeito daqui para frente? Quais são os próximos projetos? Conta um pouquinho para a gente. Claro, a gente, como é que tem um salmo que diz que a gente tem os projetos pessoais, mas os projetos são de Deus. E a gente idealiza, imagina uma série de coisas, desculpe, e aí você vê que tem que mudar tudo. Então, neste momento, cuidar do restabelecimento da saúde, e que deve estar próximo, pela projeção em que tem, e eu encontrei a minha vocação, que é servir. Eu me realizo em servir. Então, seja na gestão pública, tive vários convites, dos quais eu tive que declinar e pedir um tempo ainda, em função do momento, mas que, de uma forma ou de outra, será voltado para essa questão da gestão, da administração. Vejo assim, os recursos públicos que são arrecadados, pagos com muito sacrifício pela população, eles precisam ser olhados com muito carinho, com muito cuidado, e dar retorno para essa população. A população não se importa de pagar, ela quer retorno. Ela vê quando paga e tem retorno. Então, provavelmente, é dentro dessa linha. Vai ser candidato? Não sei ainda, não saberia, nem estou muito preocupado em pensar, as coisas acabam acontecendo e tudo, dentro disso, a gente vai
vai trabalhar, possivelmente, né? Não sei aonde ainda, tem vários convites, próximos, mais longe, fora do estado, mas vamos aguardar um pouquinho, passar esse momento e depois, aí sim, retomar com tudo naquilo que eu tenho mais paixão, que é voltado para a gestão. Eu sou um técnico e se tornou político. Então, foi pelo trabalho técnico que eu me tornei político. Se eu for político, quer dizer, tiver um cargo político, eu serei político com forte, forte atuação técnica, isso não tem dúvida nenhuma. E se for técnico, terei também, junto com agregado, esse conhecimento, essa bagagem política que a gente acumulou durante a vida. E isso faz muita diferença. Então, provavelmente, respondendo a tua pergunta, seja nessa linha. Breda, a gente fica imensamente feliz de poder conversar contigo. Eu fiz essa pergunta justamente porque tu és uma pessoa muito querida pela comunidade, muitas pessoas admiram o teu trabalho e com certeza torcemos muito para que esse período seja de muito sucesso daqui para frente para ti. De verdade, muito obrigada pela contribuição, pelo bate-papo. Esse balanço é muito importante também para a comunidade saber quais foram as ações da entidade nesse período de governo e também para mantermos esse vínculo contigo, que realizou um trabalho tão bonito, tão espetacular ao longo desses anos à frente do poder público. Muito obrigada e muito sucesso daqui para frente.